Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, saudações cordiais a todos e todas. Para os que não me conhecem, o meu nome é Rui Mendes, eu sou médico animósico e em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, do Grupo de Sábios e da Nemosia Quântica, uma medicina quântica, energética, vibratória, terapêutica e espiritual, aqui estou eu para realizar mais um vídeo interessante como sempre. E o título do nosso vídeo de hoje é justamente Crime e Comédia, os dois lados de uma mesma moeda, justamente porque está rolando uma polêmica bastante forte no Brasil com a condenação a 8 anos de prisão em primeira instância por parte do comediante Léo Lins, né, que é um comediante que conta piadas e que faz billing e que foi várias vezes processado. E enquanto isso acontece, nós temos também no Brasil um evento interessante, que é a imensa popularidade de MCs e cantores e pseudo-artistas como o Oruan e o tal do MC Pose do Rodo. Aliás, eu acho engraçado e me pergunto como uma pessoa chamada MC Pose do Rodo pode ter tanta fama e pode agradar tanta gente, né? Mas enfim, isso não é meu problema. Mas então, da mesma maneira que de um lado da moeda temos um comediante ou vários comediantes sendo ameaçados de prisão por fazerem piadas que nem sempre são inofensivas, que por vezes são ofensivas, mas enfim são piadas. Do outro lado nós temos artistas ou pseudo-artistas que gostariam de ser artistas, que realmente fazem apologia ao crime, que realmente têm vínculo ou conexão com o crime organizado. E hoje vamos trabalhar um pouco a compreensão, né, do porquê essas duas realidades, crime e comédia, principalmente em se tratando de Brasil, são os dois lados de uma mesma moeda. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para dar início ao nosso vídeo de hoje é que, do meu ponto de vista, realmente não existe comédia do bem, não existe piada do bem. Infelizmente, tanto a comédia como a piada, elas nascem oriundas como solução para realidades que são bastante tristes e bastante traumáticas. Então, por isso, hoje o nosso trabalho não é criticar ou dizer quem está certo ou quem está errado, né? Justamente porque a Matrix e o sistema funcionam independente do seu conhecimento, independente das suas opiniões. Mas é importante que nós abordemos aqui hoje o que são piadas, o que é a comédia, quem são os comediantes, e por que as pessoas fazem humor, né? Por que elas têm essa necessidade de rir, e por que elas têm o conceito de que quanto mais eu rio, mais feliz eu sou, quando na verdade isso não é uma verdade, né? Mas para nós darmos início ao nosso vídeo de hoje, poderíamos definir aquilo que é piada, né? Que são justamente histórias engraçadas que fazem as pessoas rirem e que fazem as pessoas se descontraírem, né? Então a piada, a princípio, é algo bastante inofensivo. O problema surge quando a piada serve de instrumento para que as pessoas possam ofender, para que as pessoas possam insultar. Ainda que não deva ser proibido fazer piada, é importante que cada pessoa tenha claro quais são os limites da ofensa, do bullying, da calúnia, da difamação. E assim, ter claro que rir não deve ser uma prioridade, né? Ainda que o palhaço Bozo cantasse sempre rir, para viver é melhor sempre rir, a vida também carece de seriedade, né? Justamente por quê? Porque ela é um drama, ela é um trauma. E claro, fazer piada, fazer comédia é uma válvula de escape para todo esse sofrimento que esse drama e esse trauma que é a vida fazem em nós. Mas isso não deve se tornar o sentido da vida, da mesma maneira que comediantes não devem ser seres intocáveis acima do bem e do mal pelo simples fato de fazerem piada e fazerem as pessoas rirem, né? Então, claro, eu não me ofendo com piada nenhuma. Você pode inclusive me ofender claramente sem fazer nenhum tipo de piada, que eu não aceito nenhum tipo de ofensa, né? Da mesma maneira que eu também não aceito nenhum tipo de piada. Se uma pessoa dá um presente para você e você não aceita o presente, de quem é o presente? É dela. O mesmo vale para piada, o mesmo vale para ofensas, né? Então tudo também é uma questão de maturidade, que é uma coisa que no Brasil não acontece, né? Então o Brasil tem patifarias, tem problemas, tem mazelas que fazem com que a piada acabe sendo
uma declaração de impotência. E por isso nós vamos tratar aqui hoje, né, o que são piadas, o que é comédia, quem são os comediantes e por que as pessoas fazem humor. Então, para nós darmos início, a definição de piada já foi feita, que é justamente histórias engraçadas que fazem as pessoas rirem. E a definição de comédia, qual seria? E isso é muito interessante, justamente porque a comédia se trata de um gênero dramático, né, que provoca risadas através de duas energias muito interessantes e muito destrutivas, que é justamente o sarcasmo e a ironia. Né? E é aí que a gente compreende quem são os comediantes. Acima de tudo, são pessoas irônicas e sarcásticas. E se a gente for falar em energias e vibrações, qual é a frequência primal, seja da ironia, seja do sarcasmo? É a raiva, é o ódio, é a impotência. É a mesma energia que faz uma pessoa matar outra. É a mesma energia que faz uma pessoa destruir tudo. Só que ao invés de fazer isso, ela canaliza na comédia, ela canaliza... Né? Ou seja, a comédia não deixa de ser uma forma de virtude, né? Por quê? Porque um sujeito frustrado, um sujeito infeliz, um sujeito azarado, que talvez tenha motivos para quebrar tudo, ele abre mão dessa destruição para fazer algo construtivo, que inclusive causa prazer nas pessoas, o que é algo interessante, mas que não deve se tornar acima da lei, que não deve se tornar acima do bem e do mal. E por isso é que nós temos que debater, e por isso é que nós temos que expandir a nossa consciência, justamente porque eu, do meu ponto de vista, não gosto de comédia, não gosto de comediante, não gosto de gente fazendo piada, tirando sarro, sendo sarcástica, sendo irônica, porque no final das contas tudo isso é um desrespeito que é resultado de um sentimento de raiva, de um sentimento de ódio, de um sentimento de impotência muito grande. E é aí que a gente vai se questionar por que as pessoas fazem humor. Elas fazem humor porque existe a infelicidade, elas fazem humor porque elas sentem raiva e estão impotentes diante de tudo isso que fazem elas se sentirem assim. As pessoas fazem humor porque elas têm uma profunda carência, uma profunda necessidade de ser engraçado, uma profunda necessidade de chamar a atenção, muito mais do que expandir a consciência, encontrar possíveis verdades, entre outras coisas. E é aí que entra o lance dos MCs e da cultura hip hop, trap e toda essa porcaria né, como o Oruan, o MC Pose do Rodo. Como é que alguém com o nome Pose do Rodo, que faz uma música tão ruim que graças a Deus eu nunca ouvi, pode ser alguém tão popular assim? Justamente porque as pessoas são infelizes, as pessoas estão cheias de raiva, as pessoas são impotentes. Até porque esse lance, a cultura do Oruan, a cultura do MC Pose do Rodo, não deixa de ser um processo de africanização forçada que enfia a marginalidade goela abaixo das pessoas. E é apologia ao crime, sim, é uma cultura de ostentação, é uma cultura de idolatria para com a mediocridade, é uma cultura de bandidolatria, é uma cultura de glamourização da miséria, é uma cultura de narcisismo e orgulho, e nós é o ódio, e vamos botar fogo, e não sei o que, né? Então o certo numa sociedade equilibrada é que é esse processo de africanização forçada, de banditismo enfiado goela abaixo à força, o correto é que tudo isso estivesse sendo combatido. Se tudo isso estivesse sendo combatido, o humor não seria tão ácido, o humor não seria tão negro. Então assim, estamos diante dos dois lados de uma mesma moeda, que faz com que a impotência diante do crime, a impotência diante de certas culturas infernais e repugnantes, né? Coisas que não deveriam existir, mas existem e que nós estamos obrigados a conviver, principalmente em se tratando de Brasil. Você está obrigado a aceitar que o seu celular seja roubado. Você está obrigado a aceitar que um sujeito horroroso que faz uma música horrível é o ídolo com 19 milhões de seguidores e com o qual as crianças choram porque elas gostariam de ter a mesma cor de cabelo e cantar o mesmo estilo de música. Então, quer dizer, é um inferno muito grande. É uma coisa muito horrível, né? Então a impotência diante de tudo isso é a primeira causa para que o humor seja negro, para que o humor seja ácido, para que o humor se transforme em bullying, para que o humor seja ofensivo, né? E aí, claro, comediantes como o Léo Lins estão na linha de frente, justamente porque são especialistas em detonar certas condições que as pessoas têm, seja a de gordo, seja de careca, seja de baixo, seja de
Tudo é motivo para que se possa fazer piada. Agora pense que se não fosse a possibilidade de fazer piada, certamente esse cidadão estaria delinquindo, né? Então assim, a piada acaba sendo uma solução, a piada acaba sendo uma válvula de escape para que as pessoas deixem de fazer aquilo que talvez elas até tenham motivo para fazer, mas não podem fazer porque senão elas se tornam criminosas. Então, visto desse ponto de vista, é importante salientar que juízes que perseguem comediantes, e isso não acontece só no Brasil, isso certamente acontece na China, isso certamente acontece na Índia, isso certamente acontece em todos esses países socialistas, né? Então, quer dizer, juízes que perseguem comediantes, no final das contas, são os verdadeiros chefes do crime organizado. E a gente está vendo aí o julgamento do Bolsonaro, esse negócio do 8 de março, os presos do 8 de março, o papo da anistia e tudo isso. Então, enquanto juízes que perseguem comediantes acabam por assumir que são os verdadeiros chefes do crime organizado, cidadãos que idolatram comediantes e que precisam de piadas para rir são pessoas infelizes, impotentes e frustradas. E no caso do Brasil, essa impotência é para com o Oruan, é para com a cultura dos MCs, é para com todo esse processo de bandidolatria que faz com que as pessoas sejam obrigadas a aceitar um sistema pedocrático, um sistema idolizante, um sistema que promove a criminalidade e condena a verdade, condena a lucidez e condena principalmente isso que eu chamo de seriedade, que é uma coisa que as pessoas no Brasil principalmente carecem bastante. Bom, meus amigos, minhas amigas e meus colegas de trabalho, acredito que era isso que eu gostaria de falar no nosso vídeo de hoje, tratando sobre crime e comédia, os dois lados de uma mesma moeda. E gostaria de pedir a sua força, de pedir para que você curta, comente, compartilhe, deixe aí uma mensagem para mim nos comentários. E se possível, compartilhe o nosso conteúdo. E se quiser ser mais legal ainda, faz um pix para mendes.rui@gmail.com para que eu possa seguir criando conteúdo de qualidade aqui na internet, ok? Agradeço de coração a todos e todas que possibilitam o nosso trabalho. E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos. Seguiremos em contato e trabalhando. Saudações cordiais.